Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora no meu canal, espero que tenha chegado para ficar e ainda não me conhece. Eu sou Adailton Alves, bacharel em Teologia pela ETAD, FAETAD, e graduando em Psicologia pela Estácio de Sá. Você já passou por situações de sentir aquele friozinho na barriga, as mãos suadas, geladas, antes de uma apresentação em público? Já passou por algum desarranjo intestinal antes de prestar uma prova para concurso, passar por uma entrevista de emprego, realizar o exame para tirar a Carteira Nacional de Habilitação? O nome disso é ansiedade e faz parte de uma condição humana. Se você já passou por alguma dessas situações, vai aqui nos comentários desse vídeo e relata a sua experiência e me diz qual situação te deixa mais ansiosa. Antes, porém, eu quero registrar que esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Diego, que sugeriu que eu falasse desse assunto quando eu postei um vídeo sobre higiene emocional. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, vai lá, eu vou deixar o link aqui nas descrições desse vídeo, vai lá, assiste. Se você já assistiu, assiste de novo e aproveita e compartilha com seus amigos, com a sua família, nos grupos que você participa. Muito bem, hoje então eu quero falar sobre esse tema que tem sido tão caro nos nossos dias, nesses tempos de pandemia, que praticamente todas as coisas têm convergido para estarmos todos os dias com os nervos à flor da pele. Não há um dia que a gente abre as redes sociais que a gente não vê notícias que nos entristecem, que nos deixa preocupado. Então, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto, a ansiedade. O que é ansiedade? Quando acender o sinal de alerta? Quando é a hora de procurar ajuda de um profissional da saúde mental? E quero deixar também algumas dicas de como lidar com a ansiedade, ou seja, de em vez de sermos controlados por ela, nós temos o controle das nossas preocupações. Então vamos lá para o assunto que mais interessa, que é o assunto do vídeo. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma preocupação, um estado emocional, como qualquer outra emoção, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, dentre outras. Para que serve a ansiedade? A ansiedade é uma emoção que serve para nos preparar, nos precaver, nos antecipar de situações para que nós não sejamos surpreendidos, né? Então, por exemplo, quando eu estou preocupado com uma prova que eu vou fazer, quando eu fico ansioso com essa prova, o que eu faço? Eu vou estudar para que eu possa ir bem na prova. Quando eu estou ansioso com uma viagem que eu vou fazer, então o que eu faço? Eu me planejo, eu me preparo, eu me precavejo, ou seja, eu me preparo para essa viagem. Quando eu estou preocupado com a minha carreira profissional ou em não ficar desempregado, por exemplo, o que eu faço? Eu me preparo, eu faço cursos para que eu não corra o risco ou pelo menos minimize o risco de ficar desempregado. Então, é importante entender que a ansiedade em si, essa preocupação, ela é uma condição que ela é inerente a nós para nos beneficiar. Agora, o problema é quando essas preocupações, essa ansiedade, ela se torna acima do normal e ao invés de fazer bem, ela começa a nos fazer mal. Eu anotei aqui alguns sintomas fisiológicos, né, da ansiedade, que são frio na barriga, como eu já disse, mãos frias e suadas, desarranjo intestinal, bexiga solta, boca seca, né? Então, por exemplo, agora eu estou ansioso com a gravação desse vídeo, então a minha boca está seca, inclusive vou até beber um pouco de água aqui. Mas a minha ansiedade, ela não está impedindo que eu faça o que tenho que fazer. E aí o problema é quando essa ansiedade passa a nos controlar e gerar prejuízo. E aí, quando nós começamos a sofrer prejuízos por causa das nossas preocupações, é aí que deve-se acender o primeiro sinal de alerta. Digamos que por causa da ansiedade eu tentasse várias vezes e não conseguisse gravar esse vídeo. Então, aqui eu deveria acender o sinal de alerta. Por causa da ansiedade, eu não conseguiria
falar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu me preparei para falar. Ou seja, a ansiedade, essa preocupação, acabou me neutralizando. Então, ela está gerando um prejuízo na minha vida. Eu não estou gravando esse vídeo para ganhar dinheiro, mas digamos que isso que eu estou fazendo aqui, eu estivesse trabalhando em home office, eu tivesse que gravar um vídeo, de uma palestra ou de algum relatório que eu tivesse que mandar para a empresa, alguma coisa do tipo, e eu não conseguisse fazer isso. Então eu estava tendo um prejuízo, além de pessoal, um prejuízo profissional. Digamos que eu deixasse de participar de alguma reunião em família, com amigos, por causa dessa ansiedade. Então esse prejuízo, além de pessoal, além de profissional, também pode ser um prejuízo de ordem social ou de qualquer outra área da pessoa. E agora, quando é que eu devo, que chegou a hora de pedir ajuda, buscar ajuda de um profissional da saúde mental? E aí eu quero também, mais uma vez, usar aqui, pedir ajuda dos universitários, que nesse caso aqui é o meu computador, sobre quando essa preocupação, quando é que eu devo buscar ajuda de um profissional. Guarde aí, é quando essa preocupação ela começa a fugir do nosso controle. Quando esses prejuízos que eu citei aqui, pessoal, profissional, social, começa a ficar recorrente, eu começo a deixar de fazer muitas coisas por causa da ansiedade. Então chegou a hora de buscar ajuda de um profissional da saúde mental. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, se essa preocupação ocorre quase todos os dias, estão ocorrendo há pelo menos 6 meses, e está acompanhada de 3 ou mais dos seguintes sintomas que eu vou listar aqui, pode ser que você esteja desenvolvendo o que o DSM-5 chama de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então vamos lá. Quais são esses sintomas que devem estar associados com a sua preocupação? Primeiro, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadigabilidade, fadiga, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono, seja dificuldade em conciliar ou manter o sono, ou sono insatisfatório. Então, quando nós ficamos muito ansiosos, a ansiedade ela nos rouba energia. Então, por isso que vai desencadear esses sintomas. Então, deve estar ocorrendo quase todos os dias e deve ter uma duração aí de 6 meses ou mais. Então, ainda que você se enquadre nesses sintomas, para que você possa, possivelmente ser um quadro de TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, precisa estar ocorrendo quase todos os dias, por pelo menos 6 meses, e deve estar associado a 3 ou mais desses sintomas, se você acha que você se enquadra nesse quadro. Então busque a ajuda de um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, e é ele quem vai dizer se você está com esse transtorno ou não. Tranquilo? Dito isso, como eu posso enfrentar a ansiedade, e em vez dela me dominar, dela me controlar, eu possa controlá-la? Primeira dica, anote aí. Primeiro, entenda que a ansiedade em si não é um problema. A ansiedade em si, ela é uma emoção que existe para nos beneficiar. Por exemplo, a preocupação de uma prova que eu vou prestar me leva a estudar. A preocupação com uma viagem que eu vou fazer me leva a planejar antecipadamente essa viagem. Então veja que a ansiedade ela pode ser benéfica. O problema é quando ela passa a nos prejudicar, quando ela passa a ser excessiva. E ao invés de fazer bem, ela começa a nos fazer mal, porque ela passa a nos paralisar, ou então ficar preocupado com coisas que não exigem tamanha preocupação. Segunda dica para enfrentar a ansiedade: flexibilize os seus pensamentos. O que é isso? Flexibilizar os pensamentos
nada mais é do que você racionalizar os seus pensamentos. Ou seja, a maioria de nós, e a maioria das vezes, os nossos pensamentos eles são automáticos. Então eu penso, eu não racionalizo, eu não analiso se aquilo que eu estou pensando é real ou é imaginário, se faz sentido ou não. Então eu preciso racionalizar os meus pensamentos. Então, por exemplo, permita-me mais uma vez usar o exemplo da pandemia. Então, digamos que eu esteja preocupado com a pandemia. Aliás, todos nós estamos, né? Mas quando é que esses pensamentos começam a ser disfuncionais? Quando, por exemplo, eu acho que eu vou morrer, que a pandemia, que eu vou ser, a qualquer momento, eu vou ser contaminado com esse vírus e vou morrer. Tá? Então, como é que eu flexibilizo os meus pensamentos? Como é que eu racionalizo? Primeira coisa que eu preciso pensar é qual é o grau de letalidade da doença? A gente sabe que a letalidade dessa doença não chega a 1%. Né? Depois, qual é o grau de letalidade na minha faixa etária? Ou seja, pessoas com a minha idade, qual é o índice, a probabilidade de letalidade nessa faixa etária? Terceiro, qual é o índice de letalidade de pessoas com a minha faixa etária e com os tipos de comorbidade que eu tenho? Então perceba que o índice vai aumentando, mas mesmo assim você vai perceber que o índice é muito baixo. A probabilidade de você pegar a doença e morrer é muito menor do que a chance de você sobreviver. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer essa análise e digamos que eu vou aqui ser bem exagerado, mas bem exagerado. Digamos que você fez todo esse filtro e a chance de você pegar essa doença e não sobreviver seja de 10%. Sobrou quanto aí? Sobrou 90% de chance de você sobreviver. Então, o que é que você deve fazer? É se agarrar nessas chances de 90%, ainda que as chances de você não sobreviver fosse de 99%, ainda tinha 1% que você deveria se agarrar nele. Então, flexibilizar os pensamentos é isso, é você racionalizar e perceber, entender se aquilo que você está pensando é real ou é catastrófico, se aquilo que você está pensando é real ou é irreal. Então, a ansiedade, eu diria que a porta de entrada da ansiedade na nossa vida é o fato de nós não flexibilizarmos os nossos pensamentos, de nós se deixar levar pelos pensamentos automáticos e aí esses pensamentos se tornam catastróficos. Então, em vez de abraçar a chance, a maior chance que é de sobreviver, eu abraço a chance, a menor probabilidade que é de não sobreviver à doença. Terceira dica, se desconecte de coisas negativas, principalmente dos noticiários. Hoje, infelizmente, a grande mídia, quando a gente liga a TV, qualquer canal de TV, é o dia todo falando das mortes, os números de morte. Parece que eles parecem que eles têm prazer de cada dia somar as pessoas que morreram naquele dia e somar um número. Alguns nem falam de quantas pessoas já venceram essa doença, de quantas pessoas sobreviveram. Então, se você já está preocupado em pegar a doença e não sobreviver, em pegar esse vírus e não sobreviver, e uma série de coisas, reforça esses pensamentos seus, amigos, às vezes entes queridos, que não sobreviveram, então, naturalmente, você já está preocupado. Aí você liga nos noticiários e são todos negativos. Então, se desconecte. Eu não estou dizendo que você tem que viver isolado, alienado e não saber do que está acontecendo. Mas evite essas notícias, porque elas vão reforçar esses pensamentos catastróficos que você tem. E aí, qual que é a dica? Ocupar, se desconecte de coisas negativas e se ocupe a sua mente com coisas que vão trazer benefícios para a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tem uma outra versão que vai dizer, se há algum louvor nisso, que sejam estas coisas que ocupe a vossa mente. Então, desconecte daquilo que reforça as suas preocupações, a sua ansiedade. E se conecte em coisas que vai pulverizar a sua mente, que vai trazer alívio, bálsamo para a sua alma. Em quarto lugar, quarta dica para enfrentar a ansiedade. Promova tempo de qualidade com a sua família e amigos. Em tempos de isolamento social, os nossos ciclos de convivência eles se reduzem muito. Então é a hora de você valorizar essas pessoas, valorizar a sua família. Hoje, por causa das redes sociais, nós estamos o tempo todo com o celular na mão. Então nós precisamos nos disciplinar e deixar um pouco as redes sociais, o celular de lado e sentar à mesa, sentar na sala com a televisão desligada e conversar olhando olho no olho. Se você tem a oportunidade de visitar algum parente, faça isso. Se você não pode, por causa das restrições, ligue, faça uma chamada de vídeo, mas se conecte com pessoas, deixe um pouco coisas de lado, amigos virtuais de lado e se conecte com pessoas. Você já observou que os nossos pais, os nossos avós, dificilmente você ouvia falar sobre casos de ansiedade, de depressão, doenças que são muito comuns nos nossos dias? Por quê? Naquela época, a única coisa que existia, e nem todo mundo tinha acesso, era a televisão. E não tinha as redes sociais, não existia celular como existe hoje, que você está o tempo todo conectado. Então o que eles faziam? As famílias tinham tempo à mesa. Tá? As famílias quando iam almoçar, iam jantar, elas sentavam à mesa e olhavam um no olho do outro e conversavam. O passatempo das pessoas era sentar nas calçadas. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha avó morava na cidade e eu morava na zona rural. E eu achava legal quando eu ia para a casa dela, passar as férias, passar finais de semana, os primos, os amigos dos primos, a casa da minha avó, a calçada da casa da minha avó era ponto de encontro. Então não tinha televisão, mas as pessoas nem ligavam para a televisão, elas ficavam conversando. Então as pessoas se conectavam mais umas com as outras. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente resgate alguns valores que a gente está deixando de lado e que eu tenho certeza que vai te ajudar a vencer esse mal. Quinta dica para você controlar e não ser controlado pela ansiedade. Não tente mudar aquilo que está fora do seu alcance. Esses dias eu até postei uma frase no Instagram e no Facebook que dizia o seguinte: se você não consegue mudar o que está fora do seu alcance, mude o seu comportamento. Então, nada do que está acontecendo, vamos mais uma vez usar aí a pandemia. Nós não podemos, não há nada que a gente possa fazer para parar o que está acontecendo. Então, eu não posso parar o vírus, eu vou me resguardar, eu vou me cuidar para que eu possa, para minimizar o meu risco. Então, não tente mudar aquilo que você não consegue. A palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 27, diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, preocupado, por preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo? Qual de vocês, que por mais preocupado que esteja, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Então tem coisas que não há nada que eu possa fazer. Então se existem essas coisas que eu não posso fazer nada, então eu não vou gastar energia com aquilo que está fora do meu alcance. Sexta dica: fale com Deus sobre o que você está vivendo. Se você está passando por momentos de ansiedade, de preocupação, fale com Deus. Coloque sobre Ele ou nos pés dele o que é que te preocupa. A preocupação, a correria é tão grande que chega ao final do dia, você não teve tempo nem de falar com Deus.
Então é importante orarmos, a oração ela é fundamental. Ainda que aquilo que nós pedimos, colocamos diante de Deus e pedimos não seja atendido, o fato de falarmos com Deus gera alívio, gera cura em nós. Perceba que Jesus, quando momentos antes de ser condenado, ele foi para o Getsemane e ele leva ali com ele alguns discípulos, os seus discípulos, né, com os 11, né, porque Judas já não estava mais, e ele separa 3 mais próximos e diz, olha, me ajuda em oração, eu vou orar. E quando ele ora, ele abre a sua alma. Ele já tinha derramado a sua alma para os seus discípulos, e quando ele vai orar, ele fala com Deus também. Então Jesus ele se derrama. Então falar das nossas angústias, compartilhar com pessoas que sejam capazes de ouvir, né, ainda que não resolva o nosso problema, mas que tenha uma escuta ativa, que nos ouça. E falar com Deus é fundamental. Olha só o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Então eu devo, antes de me preocupar, eu devo falar com Deus e devo agradecer. Por quê? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, preste atenção, os vossos corações e os vossos pensamentos. Então, antes de me desesperar, o que eu devo fazer? Eu devo colocar as minhas ansiedades diante de Deus e agradecer. Por quê? Porque a paz, que excede todo entendimento, ela vai guardar o nosso coração e vai guardar a nossa mente. 1 Pedro 5 e 7 diz assim, ó, lançando sobre ele toda, não é só um pouquinho, mas é toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ô meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aqui, talvez você chegou no meu canal agora, você tem um Deus que se preocupa com você. O nosso problema é que a gente sempre quer que Deus nos livre do problema. E nem sempre o cuidado de Deus é nos livrar do problema. Mas é de nos fazer passar pelo problema e sair mais forte do outro lado. Você que é cristão, evangélico, que está me ouvindo, preste atenção. Nós precisamos, a proposta de evangelho é nos levar a um amadurecimento em que a nossa vida possa glorificar a Deus, seja na vida ou seja na morte. O que isso significa? Significa que a minha preocupação é glorificar a Deus. Se eu vou glorificar a Deus vivendo, amém? Se eu for glorificar a Deus morrendo, amém? Seja na vida ou na morte, a minha preocupação deve ser glorificar a Deus. Então, coloque aquilo que te aflige, aquilo que te tira o seu sono, aquilo que te angustia, coloque nos pés do Senhor. E por fim, para terminar, se precisar, busque ajuda de um profissional da saúde mental. Eu vou repetir, se você não está dando conta de lidar com esse problema, busque ajuda de um profissional da saúde mental. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? As pessoas sensatas, que têm conhecimento, elas vão pensar a mesma coisa que pensa quando você vai no médico, no cardiologista, no clínico geral. Elas vão pensar a mesma coisa. O problema é que a gente cuida da nossa saúde física e quando eu sinto dor na alma, quando a dor é psíquica, é emocional, eu não faço nada. Então, é nesse momento que eu devo procurar. Assim como eu procuro um profissional, um médico, eu devo procurar também um profissional da saúde mental. Assim, você vai cuidar da sua saúde psíquica, da saúde emocional, antes que seja tarde demais. Muito bem, se você ficou até aqui, é porque de alguma forma esse vídeo foi interessante para você. E se eu te ajudei, agora chegou a hora de você me ajudar. E como é que você vai me ajudar? É se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Se você já é inscrito, confere a sua inscrição, vai lá, dá o seu joinha, comenta e compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.